Sabíamos que o mundo não seria mais o mesmo. A maioria das pessoas ficou em silêncio. Eu me lembrei de algumas linhas do texto sagrado hindu Bhagavad Gita. Vishnu tenta convencer o príncipe de que ele deveria cumprir o seu dever e, para impressioná-lo, assume sua forma com múltiplos braços e diz: "Agora eu me tornei a morte, a destruidora de mundo." Suponho que todos nós pensávamos assim, de uma forma ou outra. Esse foi o depoimento de Robert Oppenheimer, após ficar chocado ao ver com seus próprios olhos o resultado do experimento Trinity, em 16 de julho de 1945, a primeira bomba atômica, após cumprir sua função no deserto do Novo México. Uma cratera de 330 metros de diâmetro surge em segundos. Uma explosão com formato de cogumelo de 12 quilômetros de altura se levanta com a força equivalente a 20 quilotons de TNT. A humanidade acaba de entrar na era atômica. 3 semanas depois, no dia 6 de agosto do mesmo ano, no céu do Japão, cruzava um avião bombardeiro norte-americano B-29, com o nome de Enola Gay, homenagem à mãe do piloto da mesma aeronave. Às 8 horas da manhã, um objeto chamado de Little Boy, possuindo 3 metros de comprimento, 71 centímetros de altura e com 64 quilogramas de urânio 235, é lançado pelo avião a 9.450 metros de altitude, em 44 segundos. A bomba viaja de 9.400 metros de altura até 580 metros de distância da cidade de Hiroshima, onde é detonada, causando assim o máximo de destruição possível. 3 dias depois, 9 de agosto, o caos se repete, mas agora com a bomba Fat Man em Nagasaki. A partir disso, o mundo nunca mais foi o mesmo. Vamos ver as consequências da bomba atômica. São 8 horas e 14 minutos em Hiroshima. É um dia ensolarado. As pessoas estão a caminho de seus trabalhos, seus filhos para suas escolas. Elas conversam sobre o seu cotidiano. Praticamente um dia igual a qualquer outro. 8h15, 70 a 80 mil pessoas, cerca de 30% da população da cidade, desaparecem. Uma enorme bola de fogo domina o céu, com força equivalente a 15 mil toneladas de dinamite. Destruição e morte percorrem por 11 quilômetros quadrados. Toda a arquitetura local, que envolvia prédios, casas, escolas e hospitais, virou escombros. As pessoas que estavam próximas ao Marco Zero, onde a bomba foi detonada, foram vaporizadas, deixando suas sombras impressas no chão e nas paredes. Sobreviventes da explosão, conhecidos pelo nome Hibakusha, sofreram queimaduras de 3º grau pela temperatura de 4.000 graus Celsius, que se alastrou a distância de 4,5 quilômetros quadrados. Além das queimaduras radioativas causadas por raios gama liberados pela bomba. Nos dias seguintes, os hospitais aos arredores do desastre ficaram lotados por sobreviventes. Além das queimaduras extremamente graves, uns sofriam com ferimentos expostos, cortes por estilhaços de vidro, queda de cabelo e dor extrema. Os poucos médicos que tentaram salvar os feridos desenvolveram doenças graves como câncer. Durante alguns anos, houve aumento da taxa de algumas doenças na região, como catarata e tipos de câncer, principalmente o de pulmão, mama e leucemia. Devido a isso, os Hibakusha sofreram com diversos preconceitos, pelo medo de serem transmissores de doenças. Uns nunca puderam sair dos hospitais, outros sofreram com lembranças traumáticas. A bomba não apenas matou e adoeceu suas vítimas, ela destruiu os espíritos dos sobreviventes.
Em 26 de julho de 1945, na Conferência de Potsdam, os presidentes dos Estados Unidos, da China e o primeiro-ministro do Reino Unido elaboraram o documento com os termos de rendição do Japão, chamado de Declaração de Potsdam. Os termos foram divulgados no mesmo dia, junto com o ultimato para o Império Japonês. Não nos desviaremos deles. Não há alternativas. Não devemos tolerar atrasos. Alguns termos eram eliminação daqueles que enganaram e induziram o povo japonês a embarcar na conquista mundial, territórios a serem designados para os aliados, limitação da soberania, desarmamento total das forças militares. As consequências caso o Japão não colaborasse também foram ditas. A alternativa para o Japão é a destruição imediata e total. Em nenhum momento da declaração é citado que as bombas atômicas seriam usadas para concretizar a destruição referida. Após os ataques atômicos no dia 15 de agosto daquele ano, pela primeira vez na história do Japão, o imperador se pronuncia diretamente com seu povo através do rádio. Hirohito declarava fim da guerra contra os Estados Unidos. Com isso, a visão da população japonesa sobre a divindade de seu líder foi sendo questionada. O imperador se revelou humano depois que sua voz foi ouvida. Com a derrota, Hirohito sofreu com a diminuição de seu poder. Em 2 de janeiro de 1946, outra transmissão é feita, agora declarando que sua família não possuía laços com divindades e que seu sangue era igual a de todos. Em 2 de setembro de 1945, é oficializado a rendição do Império Japonês. Assim, a ocupação americana aconteceu de imediato, com o suposto intuito de reconstruir a economia e infraestrutura do país rendido. Mas o principal motivo era afastar a influência do comunismo soviético, além de usar o próprio crescimento do Japão como propaganda a favor do lado capitalista. 2 anos depois, em 1947, a Guerra Fria inicia oficialmente. Se você está gostando do conteúdo até agora, clica no joinha, se inscreva, comenta o que está achando. Atualmente, existem 12.705 armas nucleares pelo globo. 90% delas pertencem aos Estados Unidos, com 5.550 bombas, e Rússia, com 5.977. Estados Unidos, Rússia, China, França e Reino Unido fazem parte do Tratado de Não Proliferação Nuclear, TNP, que entrou em vigor em 1968, com o objetivo de limitar o armamento nuclear a esses 5 países, que fazem parte do Conselho de Segurança da ONU. A Coreia do Norte fazia parte desse acordo, mas em 2003 anunciou sua própria retirada, após os Estados Unidos acusarem o país de ter um programa secreto de enriquecimento de urânio. Assim, a Coreia do Norte foi classificada como estado com armas nucleares que não faz parte do TNP, junto com a Índia e Paquistão. Israel se destaca como o único país que nunca afirmou ou negou a posse de armas nucleares. Esse foi um resumo de como uma arma pode mudar o mundo. Continuaremos trazendo mais informações de assuntos variados para vocês nos próximos vídeos. Até lá!